Olá, a edição desta quinta-feira, 8 de julho, traz um balanço com os dados preliminares sobre a vacinação em massa na cidade de Botucatu, da pesquisa conduzida pela Unesp em parceria com a Universidade de Oxford. E ainda, Unesp lança projeto multidisciplinar para atendimento remoto da comunidade interna e externa relacionado à Covid-19. Curso de técnica vocal oferecido de forma remota. É o trabalho do coral da Unesp que, mesmo durante a pandemia, levou música aos lares dos participantes. E em mais uma reportagem sobre a importância da ciência para os atletas olímpicos, vamos entender como as pesquisas podem melhorar o rendimento dos atletas. Unesp Notícias começa agora. Desde o início de junho, a Unesp vem oferecendo à comunidade acadêmica uma rede virtual multiprofissional de apoio à saúde. Por meio de teleconsultas e teleorientação, a ideia é monitorar alunos, professores e servidores que estejam com Covid ou tenham dúvidas sobre a doença, e também seus familiares. Todas as unidades nas 24 cidades onde a Unesp tem campus estão contempladas. Vamos entender como essa iniciativa surgiu e como ela está estruturada. No início da pandemia, nos vimos todos distantes fisicamente e com essa impossibilidade de estarmos juntos. E aí, nesse momento, surgiram vários projetos de pesquisa, vários editais de pesquisa para chamada para estudo do Covid-19. E nesse momento que nós pensamos, a equipe do projeto se reuniu e pensou na possibilidade de fazer alguma coisa voltada para a telemedicina e para a telesaúde. Justamente pela possibilidade de pessoas que estavam afastadas, médicos que estavam afastados, poderem contribuir para a sociedade dando o apoio e fazendo esse atendimento à distância, atendimento remoto. E calhou nessa época de toda a legislação da telemedicina vir a favor disso. E nós escrevemos esse projeto no eCare. Começou como eCare apenas e agora está como eCare Sentinela, com uma abordagem mais ampla de extensão. E ele surgiu nesse cenário. Esse projeto, ele foi aprovado, ele tem um parecer do Comitê de Ética da Faculdade de Medicina de Botucatu, que data de abril, maio de 2020, que foi quando nós encaminhamos e submetemos na Plataforma Brasil. Ele foi analisado pelo comitê local e foi aprovado, com o número de parecer consubstanciado. No início, nós priorizamos, porque estávamos no início da pandemia. Então, assim, priorizamos o trabalho de multidisciplinaridade. O que é isso? Nós pensamos em um atendimento que se refere não só a orientações nas questões que estavam relacionadas à pandemia que se iniciava, mas também nas questões da saúde, da população de um modo geral. Então, nós submetemos esse projeto às agências de financiamento de pesquisa, FAPESP, CNPq, E aí a gente veio caminhando, Com a não fomentação de recurso, nós continuamos na empreitada de melhorar tanto a questão dos conteúdos científicos que estão inseridos dentro, da plataforma do projeto, quanto da questão do aprimoramento do próprio sistema, do sistema informacional do projeto. Entrando 2021, várias conversas foram realizadas, e a reitoria, atual, na figura do professor Dr. Pascoal, nosso magnífico reitor, ele foi apresentado a ele esse projeto,
e eles decidiram que ele seria implementado como um projeto de extensão emergencial. Então, a saúde, ela é um fenômeno integral, não é? Então, quando eu penso em atender uma pessoa, eu tenho que pensar não apenas nos sinais e sintomas de algum distúrbio que ela esteja apresentando, eu tenho que pensar na saúde física, sim, mas emocional, psicológica, né? Na comunicação que eu tenho com essa pessoa. Então, essa é uma questão que é um ponto essencial dentro do nosso projeto, né, interdisciplinar, eCare Sentinela. Hoje, o eCare Sentinela, ele está disponível a toda a comunidade unespiana, incluindo discentes, docentes, técnicos administrativos, seus familiares, e nós temos uma entrada também de apoio ao gestor. Caso o gestor, em sua unidade, ou onde ele é diretor ou coordenador, aconteça alguma coisa na sua unidade, por exemplo, um funcionário tem contato direto com alguém que teve Covid. O que ele faz? Ele fecha a área, não fecha a área, ele afasta o funcionário, ele tem que fazer testagem nos demais funcionários. Então, isso é um apoio ao gestor, onde ele tem essa equipe multiprofissional ali para acolher todas as suas dúvidas e tirar as suas dúvidas. Então, os demais participantes, né, da Unesp, os discentes, docentes e técnicos administrativos, caso tenham sintomas, eles podem entrar nesse ambiente virtual, ter acesso a essa sala virtual e nessa sala ele é recepcionado por um tecnólogo da informação. A gente escolheu colocar um tecnólogo nessa sala de espera justamente para não fazer muita pressão no profissional da saúde. Ele não necessariamente tem que saber toda a parte tecnológica do sistema. Então temos o apoio desse tecnólogo da informação, fazendo isso para que o profissional da saúde possa fazer o seu atendimento de forma tranquila e humanizada. Então, quando esse paciente entra na sala de espera, ele é recepcionado por esse tecnólogo que, pela área administrativa, entra em contato com toda a nossa equipe multi, que faz parte, que tem desde enfermeiro, farmacêutico, psicólogo e médicos. Então, aí, esse tecnólogo entra em contato com o profissional que fará esse atendimento inicial ao paciente. E caso esse profissional da saúde sinta necessidade, ele pode acionar outro profissional da saúde, ou um médico, ou um psicólogo, ou um farmacêutico ali para fazer esse atendimento. Então é assim que a nossa rede funciona. Tudo articulado na sala inicial, na sala de espera com o tecnólogo, que faz esse início humanizado com o paciente e depois ele é enviado para a sua sala de atendimento com o seu profissional da saúde específico para o seu caso. É muito gratificante porque nós tivemos já várias abordagens interessantes. O gestor vem e traz várias dúvidas, inclusive de seus colegas. A gente percebe que ele já entrou várias vezes nesse sistema e traz dúvidas dos colegas, e para a gente é muito gratificante poder colaborar. Uma outra abordagem que foi muito interessante foi o teleacompanhamento, o telemonitoramento de um dos pacientes que deu início apenas com sintomatologia. E a nossa equipe de médicos conseguiu, por conta de prescrição eletrônica virtual, né? Eles conseguiram fazer desde do pedido do RT-PCR, aí quando souberam que essa pessoa estava positivo, eles deram todo o apoio para a pessoa, todo o material de afastamento para a pessoa poder, deu toda a dica para ela de como fazer com as pessoas que ele tinha tido contato ou não. E aí essa pessoa está sendo monitorada até hoje, ele já participou de praticamente 8 atendimentos, tá? Por toda a nossa equipe, e estamos fazendo esse monitoramento à distância com esse paciente. Nós iniciamos em maio um piloto em Dracena e Prudente, e em junho, a partir do dia 10 de junho, que fizemos o lançamento oficial com a reitoria, ampliamos para toda a Unesp. Então nós já tivemos atendimento praticamente em todo o estado de São Paulo. Nós temos hoje na Unesp 16 sessões técnicas de saúde, que são as sessões que já faziam antes da pandemia o acompanhamento da saúde dos unespianos, tanto dos estudantes quanto dos seus trabalhadores, os servidores técnicos, docentes, enfim. E aí, com a pandemia, essas sessões, elas absorveram mais essa tarefa, né, de cuidar das questões da Covid no nível local, nas unidades, mas acontece que nós
tínhamos 9 campos sem nenhum profissional de saúde que pudesse oferecer qualquer tipo de acompanhamento, de monitoramento, de ofertar ações de educação em saúde, acolhimento, enfim. Então, o projeto eCare Sentinela, ele vem complementar essa rede de saúde, essa rede de cuidado, de proteção à saúde dos unespianos que a universidade tem construído nos seus últimos anos, e a potência é que ela que ela dá conta de fazer esse acolhimento para todos os campos, para as pessoas que estão em atividade presencial, para aquelas que estão em atividade remota, para aquelas que querem só tirar dúvidas, né, num processo de educação em saúde, para aquelas que de fato têm algum quadro clínico, que ainda com suspeita ou até já confirmado de Covid, mas que precisem de atendimento multiprofissional. Então a gente consegue não só agora dar essa cobertura universal aos unespianos, a todos os campos, mas também oferecer uma modalidade de atendimento que dá conta dessa característica da pandemia, né, que é quando as pessoas estão em trabalho remoto ou ensino remoto, ou quando elas adoecem e de fato precisam cumprir o isolamento, a quarentena. Então, esta modalidade de teleatendimento, a telesaúde, vem dar conta dessa necessidade, dessa característica do contexto da pandemia, e acredito que isso traga um grande benefício, especialmente porque a equipe que presta esse atendimento é uma equipe extremamente qualificada. Então, os atendimentos nós temos acompanhado e eles têm sido atendimentos bastante resolutivos, né? Não é apenas um acolher e encaminhar. De fato, a questão de saúde é apresentada pelo unespiano no momento do atendimento, e muitas vezes aquela demanda é suprida, é atendida no momento do atendimento, resolvida de fato ali. Quero convidar realmente todos vocês, trazer aqui a garantia de que esse projeto foi muito cuidado do ponto de vista ético, e que é isso que nós queremos oferecer à nossa comunidade, um atendimento multiprofissional que dê conta das demandas nesse contexto da pandemia, e que também ofereça aos unespianos a garantia do sigilo profissional, do tratamento ético dessa informação, deste atendimento que ele vai ter, porque isso para nós é um valor fundamental realmente no projeto e foi bastante cuidado. E que é muito importante que é uma modalidade de atendimento de busca espontânea, né? Então, nós não fazemos nesta plataforma busca ativa dos casos, ou seja, ela só é implementada se a gente tem a busca pela própria pessoa. Então, para nós é importante que as pessoas procurem, que se lembrem que nós estamos cuidando não só das repercussões diretas da Covid, não é só o aspecto que eu diria biomédico ou biológico da doença, mas todo o entorno, né, as questões sociais, os aspectos psicológicos que envolvem a pandemia, o isolamento, a presença de alguém com Covid na nossa família, e que tudo isso, esta equipe está preparada para receber vocês, para acolher vocês e para ofertar o cuidado que for necessário nesse momento. E também, né, pensando enquanto uma instância de planejamento, como é a Coordenadoria de Saúde e também o Comitê Covid, que assessora toda a nossa universidade no sentido, né, das ações para enfrentamento da Covid, para nós é muito importante conhecer o que está acontecendo de fato com a comunidade. Então, quando a gente acessa e entende, né, este contexto todo, tem esse panorama mais geral, nós estaremos mais conectados com todos vocês para entender melhor o que é que vocês estão demandando nesse momento e poder pensar as nossas ações futuras para de fato oferecer algo que seja resolutivo e que venha atender aquilo que a comunidade unespiana está precisando, para que a gente mantenha os estudantes
cursando, né, a sua graduação, a sua pós-graduação, para que a gente mantenha os trabalhadores também em boas condições de saúde, nesse período em que nós estamos vivendo aí tantos desafios. Ainda falando sobre a Covid, você já acompanhou aqui no Nesp Notícias que a cidade de Botucatu foi escolhida para um estudo inédito do Ministério da Saúde em parceria com a Prefeitura e a Unesp para testar a eficácia da vacinação em massa da população com a vacina da Oxford AstraZeneca. A imunização foi iniciada no dia 16 de maio e, de acordo com os dados, mais de 80% dos cerca de 148 mil habitantes já receberam a primeira dose. Os resultados dessa ação já começaram a aparecer, segundo os pesquisadores da Unesp, que acompanham o projeto. O professor Antônio Luiz Caldas Júnior ministrou aulas na Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu por quase 40 anos e, mesmo aposentado, tem estudado a pandemia do novo coronavírus em Botucatu e região e também tem acompanhado de perto o estudo da vacinação em massa na cidade. Professor Caldas, muito obrigado por atender a TV Unesp hoje. Bom, nós estamos aqui, agradeço, antes de mais nada, pelo convite e vamos tentar dar uma contribuição, falando de Botucatu, e um alento, né, ao povo brasileiro, ao povo do Estado de São Paulo, ao pessoal da Unesp, a respeito da possibilidade concreta que nós temos de vencer esse mal que está afligindo tanto a humanidade. Botucatu é uma cidade que teve uma trajetória muito boa no ano de 2020, comparada a outras regiões do nosso país e ao Estado de São Paulo, mas, infelizmente, em 2021, vinha caminhando com bastante dificuldade, como, aliás, todo o interior do Estado, né? E essa realização de uma vacinação em massa, que faz parte de um estudo, que é um estudo promovido por pessoas da Unesp, capitaneado pelo professor Carlos Magno Fortaleza, nosso pesquisador aqui da Faculdade de Medicina, né, do Departamento de Infectologia. Esse estudo permitiu um grande impacto na evolução já observado nessas de 16 de maio para cá, praticamente estamos indo aí para 2 meses, na evolução da pandemia aqui na cidade. Para a gente já começar a falar, então, professor, sobre um pouco desses números, o que vocês têm observado aí na comparação entre maio e junho em relação aos novos casos de Covid? Como eu havia dito, a situação não vinha bem. Para ter uma ideia, no ano de 2020 inteiro, nós tivemos aqui mais ou menos 4.200 casos, né? O ano inteiro. Em janeiro, só em janeiro, mais de 2.000, seja, um mês. Isso se repetiu em março, fevereiro melhorou um pouco. Mas quando chegou ali em maio, a coisa explodiu. Se somar maio e junho, nós tivemos praticamente 5.000 casos, muito mais do que o ano passado inteiro. A vacina foi realizada no dia 16 de junho. Houve um momento inicial, né, que a doença continuou acontecendo na cidade, internações, óbitos, tudo. Mas depois aí de aproximadamente 40 dias, nós já tivemos um primeiro resultado bastante positivo, um pequeno levantamento que eu fiz, que nós tivemos uma redução de 50% dos casos com relação ao dia da vacinação. A vacinação foi 16 de maio, né? Já houve um aumento significativo logo depois da 4ª semana, que é quando se presume que os anticorpos comecem a agir. A vacina precisa de um mês aí para a primeira dose ainda. Estamos falando de uma dose só. Desculpe. A vacinação foi em 16 de maio, né? 16 de maio, Certo. E nessas últimas semanas, fechando junho, o quanto que abaixou o número de casos, a famosa média móvel de casos aí nesses últimos dias? Isso. Agora, no mês de junho, houve um descenso espetacular, podemos dizer assim, né? Porque nós tivemos, no início de junho, o recorde de casos. Praticamente 1.000 casos ocorreram em Botucatu em uma semana. Para ter uma ideia, o ano passado isso era 100, 60, 120. Para ter uma dimensão, 1.000 casos. Houve um aumento de 50% em relação à semana anterior. E, a partir dessa semana, uma queda espetacular. Para dar um número aqui concreto, na última semana, nós tivemos apenas de 1.000 casos, depois de 3 semanas, baixou para 189 casos. Você tem a ideia do impacto. Então, houve um grande ascenso, já vinha num ascenso em abril,
Em maio, houve uma explosão, começo de junho, porém, quando a vacina começou a agir, digamos assim, começamos a observar essa queda acentuada do número de casos. Me permita fazer uma comparação de Botucatu com o estado de São Paulo, porque a gente podia dizer, mas está caindo. Quando subia, as pessoas falavam, está subindo no estado inteiro. Não era verdade. Botucatu, durante todo o ano de 2021, sempre esteve acima da média por 100 mil habitantes, para poder comparar, da média estadual e da média nacional. Porém, agora, nessas últimas 3 semanas, nós estamos bem abaixo da média estadual. Então, é um dado também positivo, porque, embora haja uma flutuação, na média, comparando com o estado, nós vínhamos sempre acima nesse ano de 2021. 2020, não, estávamos bem. A doença veio para o interior. Outras cidades do interior estão penando muito agora com a Covid, agora nesse momento. E Botucatu, na contramão, muito provavelmente em função da vacina, tudo leva a crer que seja vacina, com médias bem abaixo do estado e do país, né? Ô, professor, você citou aí que ainda em junho, no comecinho, teve um grande número de casos e depois, obviamente, com o tempo de resposta da vacina, começou a ter uma grande queda. Você acredita também que, além desse tempo de resposta que a vacina precisa para poder surtir o efeito, de repente teve algum efeito na população de um relaxamento, a partir do momento que lançou, vamos ter a vacinação em massa, e que foi feita, de fato, a vacinação em massa, as pessoas um pouco relaxaram, e por isso esses números continuaram crescendo ainda no começo de junho? Olha, como você bem disse, eu hoje estou aposentado, mas eu venho acompanhando diariamente. Diariamente não é força de expressão, diariamente faço uma pequena publicação todo dia sobre a Covid em Botucatu, na região, nas cidades que tem o Unesp, tenho feito bastante esse tipo de estudo, mando para a reitoria, né? E essa situação que nós vivíamos já não estava lá muito boa, mas houve uma explosão de casos. Então, eu pude constatar isso e, nas minhas postagens diárias que faço nas redes sociais, atribuir a esse fenômeno, que é um fenômeno que, em saúde pública, ele é muito relevante, que é o afrouxamento das medidas de prevenção quando existe um prenúncio, uma possibilidade de controle. É típico, por exemplo, na área de saúde do trabalhador, a ocorrência de acidentes de trabalho, né, quando a gente, em horários, o expediente está acabando. Ou outro caso típico na medicina de trânsito, né, que há muitos acidentes nas proximidades da chegada do destino, quando as pessoas afrouxam já os controles, tiram o cinto. Estou dando alguns exemplos, mas nós poderíamos dar muitos outros, quando a presença de uma medida, entre aspas, até estimula a pessoa a ter práticas que ela não tinha antes. Isso aconteceu, no caso da Covid, é estudado no início lá da vacinação, com profissionais de saúde. Eu vi um breve estudo, uma coisa bastante interessante, que muitos profissionais de saúde que adquiriram a Covid logo após a vacina, o sujeito já tinha tomado a vacina fazia 2, 3 semanas, adquiriram a Covid e eles confessavam. Não, falar a verdade, eu relaxei um pouco nas medidas os profissionais de saúde, mas e na população em geral. Essa suspeita é fortíssima. E aqui em Botucatu, ela foi visível, né? Foi visível nas ruas, uso de máscaras, distanciamento, a despeito dos apelos diários do secretário municipal de saúde para que as pessoas continuassem fazendo essas práticas. Isso é muito importante. Falo isso, então, já que estamos falando para outros municípios que não tiverem esse privilégio. Não relaxem as medidas, né, para as outras pessoas, não relaxem as medidas de prevenção, sobretudo máscara, distanciamento e o combate, evitar aglomerações, ambientes fechados. A Covid gosta de ambiente fechado. Esses fatos são importantes. E alguns países da Europa, a Inglaterra, e especialmente, isso foi bem estudado, mas outros países, onde houve uma conjugação, Portugal também, uma conjugação de vacina com medidas restritivas de controle, até lockdown, os resultados foram muito exuberantes mesmo. Há uma potencialização. A vacina não substitui os cuidados que nós devemos continuar tendo, até porque existem aí as variantes, a gente nunca sabe o que pode acontecer, é bom estar sempre prevenido. Infelizmente, aqui em Botucatu, você colocou muito bem,
houve um certo relaxamento por conta de uma potencial proteção. Eu até brincava dizendo, estão fazendo como o sujeito que está precisando comprar umas coisas, sai comprando e dando cheque, né? Cheque pré-datado. Mas em vacina não existe cheque pré-datado, porque a imunidade não pode ser antecipada. Até em cima disso, professor, que você está falando, né, a gente sabe, todo mundo vem reforçando que as vacinas elas são extremamente eficazes para evitar as mortes, mas se não tiver as medidas protetivas, as pessoas vão pegar, né, casos um pouco mais leves. Então, baseado nisso, professor, como que está sendo o comportamento das internações e dos óbitos aí em Botucatu a partir do momento que houve a vacinação? Olha, essa é uma excelente colocação, porque houve uma queda também expressiva, em torno de 50%, das internações. Essa queda aconteceu, mas uma certa estagnação. Nós estamos aqui com 100% de lotação da UTI do nosso Hospital de Clínicas, da Faculdade de Medicina da Unesp, há meses, 115, 112, agora está 100% de lotação. E isso não tem baixado, e as pessoas dizem, mas e a vacina? Primeira coisa, na Covid existe uma história. Quando 1.000 pessoas pegam a Covid, como aconteceu naquela semana que eu falei do início de junho, fatalmente, é muito triste falar isso, mas eu posso dizer que aqui em Botucatu, 16 pessoas morrerão. Por quê? A letalidade aqui é 1,6. Se for considerar o estado de São Paulo, seriam 25 pessoas. Ou seja, 100 pessoas pegaram a doença, 2 vão morrer. Não é um desejo, mas é a realidade. Tá? Então, isso vai acontecer quando? Após algum tempo. A pessoa pega a doença, a incubação é aí 14 dias. Quando ele manifesta a doença, leva mais 10 a 12 dias para a doença agravar. Geralmente é esse o curso. 10 dias, 12 dias. Agravando, ele pode ser internado. No meio dessa internação, ele vai para a UTI. É lógico que tem casos que são rapidíssimos, mas a maioria das pessoas vão lembrar que quando existe uma morte de Covid, de um parente, né, ou de uma pessoa conhecida, sempre tem a história, nossa, ele já estava internado há 6 semanas, ele estava internado há 40 dias. Então, nós ainda estamos vivendo em Botucatu, embora tenha tido uma queda, vamos dizer assim, um rabo, aí, um final, né, da curva, daquela explosão de casos que nós tivemos no início de julho. Né? Nós temos, ontem mesmo, tivemos 2 óbitos aqui na cidade, temos tido um óbito praticamente todo dia, mas que são óbitos daquele período explosivo. Com certeza, daqui a 4 ou 6 semanas, nós teremos uma situação melhorada. Com relação à redução de internações e óbitos, é bom lembrar que a principal ação da vacina se dá nos casos graves. Isso está em todas as vacinas, isso foi bastante divulgado em relação à Coronavac. Há uma redução de casos, mas, sobretudo, do agravamento. E isso já está sendo observado também aqui em Botucatu, né? Inclusive com o deslocamento dos casos agora internados para populações mais jovens, que ainda não haviam recebido a vacina. As populações acima de 60 anos já vinham sendo vacinadas desde o mês de fevereiro. Professor, a gente sabe que esse estudo, além de verificar a eficácia da vacina, né, tem testado a questão da eficácia dela para as variantes, enfim. E tem pesquisas que estão atreladas a esse estudo. Fala um pouquinho delas, como que são feitos esses monitoramentos das pessoas vacinadas, dos casos confirmados? Olha, essa pergunta é importantíssima. Não se tratou apenas de uma imunização em massa, de uma vacinação em massa, como, aliás, está acontecendo em outras cidades do Brasil. Aqui o que existiu foi um estudo, e esse estudo contém como uma parte importantíssima dele fazer o seguinte: quando, após a vacinação, qualquer pessoa na cidade que venha apresentar sintomas compatíveis com a Covid, antes essas pessoas já haviam um excelente trabalho e faziam aqui aquele exame do cotonete, o RT-PCR, para saber se está com Covid ou não. Agora, mediante a autorização de cada indivíduo, uma autorização por escrito, uma parte desse material vai ser usado para se analisar, para se fazer um exame do sequenciamento genético e permitir a identificação das variantes. E permitindo a identificação, não só para saber quais as variantes que estão circulando aqui no interior, mas, sobretudo, para saber da eficácia da vacina. É um estudo de eficácia vacinal esse.
Qual a eficácia da vacina em cada uma destas variantes? Qual a eficácia da vacina nas diferentes faixas etárias? Profissionais de um jeito, profissionais de outro. Ou seja, esse estudo vai permitir aprofundar o conhecimento das variantes e, sobretudo, a eficácia das vacinas diante dessas variáveis todas, variantes e variáveis próprias de cada indivíduo infectado. Esse estudo trará contribuições muito importantes, não é para Botucatu, para o Estado de São Paulo, para a humanidade, porque esses dados, com certeza, vão ter uma aplicação universal. E, professor, só para a gente encerrar, então, muito se pergunta por que Botucatu, né? Por que Botucatu foi escolhida para esse estudo? Então, fale aí um pouquinho das características da cidade que levaram a essa parceria entre o Ministério da Saúde, a Unesp e a Prefeitura. O Brasil, ele tem um número grande de municípios, né? 5.570, se não me engano. Todo mundo queria vacina, todos os municípios gostariam de ter feito. Mas Botucatu tem uma característica importantíssima. O tamanho da cidade, a primeira, que é a mais simples, era adequado a esse estudo. Não podia ser um município nem muito pequeno, nem um grande centro. Por isso que eu acabei de falar, tem que fazer um acompanhamento dos casos, né? As pessoas têm que estar acessíveis para colher o exame, tudo isso. Então, primeiro ponto, tamanho da cidade. Segundo ponto, a administração municipal absolutamente empenhada em que isso acontecesse, porque o importante desse estudo era fazer a vacinação, e aqui ela foi feita num único dia. Então, nós tínhamos que vacinar 80% da população de Botucatu, estava previsto em torno de 80 mil pessoas, alguma coisa em torno disso, porque já tinha o pessoal que havia tomado as outras vacinas, ou a própria AstraZeneca, né? Que é a vacina do estudo. Então, esse segundo ponto, a prefeitura empenhadíssima de correr atrás para que tudo desse certo, divulgação, organização. 3 mil pessoas foram mobilizadas para fazer essa vacinação. Voluntariado. Então, a cidade se empenhou nesse processo. O outro ponto importante é que nós temos aqui o SUS funcionando há mais de 40 anos. Antes do SUS, nós já tínhamos uma rede de saúde no nosso município, como papel importantíssimo da Unesp, através da sua faculdade de medicina, do nosso hospital de clínicas, né? E depois da rede básica. E tudo isso funciona integrado. Aqui nós trabalhamos com unidade. Infelizmente, no Brasil, nós temos visto um bater de cabeças, muita briga em torno da Covid, resultando em mais de 500 mil mortes. Aqui não, aqui existe uma conjugação de esforços. É isso que aconteceu na maior parte dos países do mundo que já estão se livrando da doença. Conjugação de esforços, todos puxando no mesmo sentido. Esse é outro ponto importante para que Botucatu se credenciasse. Nós temos um bom sistema de saúde. E o mais importante, nós temos aqui um campus da Unesp. Por que eu estou dizendo o mais importante? Muitas outras cidades têm esses outros itens que eu falei, mas não tem alguém com capacidade de produzir o projeto que foi apresentado ao Conselho, ao Ministério da Saúde, foi apresentado à Universidade de Oxford, à AstraZeneca, à Fundação Gates, que está dando uma sustentação financeira ao projeto. Estas grandes instituições nacionais e internacionais não aceitariam um projeto sem que tivesse uma sustentação científica como o nosso projeto teve. Não apenas para elaborar o projeto, mas agora, nesta fase, o nosso campus, nesta fase, vai dar uma contribuição importante, exatamente fazendo sequenciamento genético, acompanhamento, ou seja, dar continuidade ao projeto. Essa conjugação de fatores, né, como eu gosto de dizer, esse alinhamento dos planetas é que permitiu que Botucatu tivesse esse grande privilégio de fazer essa vacinação em massa. Com certeza, muito bem explicado. Professor Antônio Luiz Caldas Júnior, mais uma vez, em nome da TV Unesp, agradeço a sua colaboração com a gente aqui hoje. Eu que agradeço essa oportunidade de estar divulgando esse grande projeto e esperando, né, que todo o Brasil possa desfrutar dos benefícios da vacina. Nós temos no Brasil um Sistema Único de Saúde que tem o maior programa de imunizações do mundo. Isso não é conversa, isso é um fato. Nós temos uma rede de postos de saúde, nós temos rede de frio, de geladeira, gente capacitada. O Brasil, se nós tivéssemos a vacina, poderia, no mês de maio, estar com 100% da vacinação completa. Infelizmente, por razões que não cabe aqui
discorrer, isso não aconteceu. Muitas vidas poderiam ter salvo. A maior parte das vidas, infelizmente, as mortes ocorreram, poderiam ter sido evitadas. E Botucatu está dando um exemplo disso, da importância e da eficácia da vacina e, sobretudo, da ciência. A ciência contra o obscurantismo, contra o negacionismo. A ciência está falando alto nesse momento e a unidade da população com os seus representantes políticos. É isso que o Brasil está precisando. A gente faz um intervalo rápido e na volta as atividades remotas do Coral da Unesp e mais uma reportagem da série sobre a importância da ciência para o esporte. Daqui a 2 semanas tem início a Olimpíada de Tóquio. Então, continue com a gente. Estamos de volta para acompanhar a última reportagem sobre as atividades remotas desenvolvidas pelo Coral da Unesp. Hoje é dia de conhecer o curso de técnica vocal do regente Irandi Darós. Eu iniciei na música aos 9 anos de idade, estudando piano. Logo depois ingressei no Conservatório Musical e tomei contato pela primeira vez com o canto coral. Também cantei no Coral Municipal de Botucatu, com uma regente muito competente, Arlete Bravo Nogueira, e a partir daí passei a ter grande interesse por essa área de estudo. No entanto, para um aluno de ensino médio, a escolha da vida profissional traz sempre muito desconforto. Então, nesse momento, eu resolvi cursar arquitetura e urbanismo, e logo que cheguei no campus da Unesp de Bauru, meu primeiro contato foi com o coral da universidade. Ali, então, havia um coral, onde eu fui pianista por muitos anos, até que em 1990 a regente me convidou para assumir o coral do Instituto de Biociências de Botucatu, como bolsista. E a partir daquele momento eu entendi que era aquilo que eu queria para a minha vida profissional. É importante enfatizar que o participante de um coral ganha muito com essa atividade. Se ele é estudante, ganha muito mais, porque o coral torna-se a sua própria família. Nós cantamos juntos, viajamos juntos e nos confraternizamos o tempo todo através da música. A ponto que as melhores memórias afetivas que esses alunos têm da universidade passam pelo coral. Além desse caráter social de extrema importância e talvez prioritário nos dias de hoje, temos uma voz que vai se aperfeiçoando com o tempo, mediante exercícios de técnica vocal, e a construção cultural de um repertório musical que vai aos poucos complementando a vida universitária do aluno. No Coral da Unesp, nós trabalhamos todo o tempo com amadores. Ali participam docentes, alunos, funcionários e a comunidade em geral. Então, tudo na regência coral precisa ser repensado. Esse convidar a cantar não exige necessariamente um teste vocal, uma classificação vocal ou uma voz extraordinária. Samuel sempre repetia: ouça o que o coral tem a dizer. Ali vocês encontrarão muitas respostas. De modo que não é o regente, com o seu gesto acadêmico, que resolve todas as situações, considerando que em algum momento essa ferramenta pode se tornar útil. Mas é, antes de tudo, o gesto social do regente em convidar as pessoas a cantar e sua paixão pela música, que são capazes de mudar a vida desse cantor. Eu sempre apreciei o canto coral a 3 vozes, sempre me emocionei muito ouvindo, mas não podia participar antigamente porque trabalhava, tinha filhos e tudo mais. Hoje, já aposentada, com a minha filha adulta, resolvi procurar atividades e essa era uma das que me despertava interesse.
Então, fui aceita na Unesp, como qualquer pessoa da comunidade, e estou participando. E é muito prazeroso, eu recomendo, é um local não apenas de encontro com a música, mas é um encontro com amigos, é um grupo muito caloroso, e o Irandi, que é o nosso regente, traz um repertório bastante seleto de músicas do cancioneiro popular, erudito, folclórico, brasileiro, de outros países, em diferentes línguas, trazendo assim um leque de opções para a gente aprender, né? Para nós coralistas, que ensaiamos o ano inteiro, esse é um momento muito gratificante de reconhecimento do nosso esforço, dos nossos ensaios, não é? E é um momento de congraçamento com todos os componentes ali do coral. A pandemia trouxe dificuldades em todas as áreas, mas também trouxe inovação e a possibilidade de nos reinventar. Mas o impacto foi muito grande para o canto coral. E por ser uma atividade de cunho social e de encontro, principalmente, o encontro, que é sempre aguardado, isso trouxe muita confusão na cabeça dos cantores. Aqueles que, com muita disposição, foram solidários à situação e à manutenção das atividades estão aí, firmes, ganhando força a cada dia. Mas tivemos pessoas menos dispostas a encarar esse desafio do ensaio à distância e que se recusaram a participar das atividades, trazendo desconforto para os colegas e principalmente para o regente que viu seu grupo se desintegrar. Esse é um relato comum aos meus colegas regentes da Unesp e a todos os regentes do mundo. Para aqueles que encararam o desafio, muita coisa bonita foi feita. Aprendemos a lidar com as ferramentas tecnológicas e vimos que é possível fazer canto coral por videoconferência. Eu cursei agronomia na UFV e eu via meus amigos indo para o coral, né? Nossa, era apaixonante aquilo. Eu ia nos FECAV, que tinha as apresentações, eu via, né, os ensaios deles, e era assim, nossa, para mim era, né? E o que acontece? Eu não conseguia participar dos ensaios lá em Viçosa, porque, na verdade, bastante timidez, né? Eu tinha timidez de ir lá, de não ser suficiente, né? A gente tem essa coisa com a gente. E aí eu não ia, e também era em horário de almoço, eu estava em monitoria, ou ia em casa almoçar, então eu não conseguia participar. Quando eu vi o curso, né, foi enviado por e-mail para a gente, todos os cursos eu entrei, e o desejo era justamente de aprender, né, porque eu gosto muito de música, né, e era, sabe, aquela paixão de querer entender, né. Eu acabei fazendo o curso com o professor Márcio, né, que foi afinação e percussão, e com o professor Irandi, né, e foi maravilhoso, né, a parte melhor que foi online, né, então, assim, você tem um pouco mais de coragem de se soltar, de conseguir cantar. O professor Irandi foi maravilhoso, as técnicas de respiração, né, da onde projetar a voz, né, da onde que deveria de ressoar, né, as atividades para você aprender, né, aonde que tem que surgir a sua voz em cada tonalidade, né, em cada, né, porque a gente que não conhece, você acha uma coisa, né, eu sou soprando e, né, e o som vem, sei lá, aqui do peito, não sei, entendeu? E aí você descobre que não é, que na verdade ele
tem toda uma técnica para poder sair. As aprendizagens, né, que eu tive foi das técnicas, né, que são importantes até mesmo para o seu dia a dia, a forma de você respirar, a forma de não cansar a sua voz, né, para a gente que fala muito, né, você saber que às vezes antes de uma reunião você tem que fazer um aquecimento e por aí vai, né, isso ajuda também, né, para a gente que tem que falar, né, e assim, você conhecer aquela sua música, você saber, não, aquele lá é aquele estilo, né. Nos ensaios virtuais, o regente canta e nós apenas ouvimos, não é? Não há essa interação, mas é possível aprender. Eu não rompi com o coral por conta disso, porque é um momento em que eu entro num universo diferente, né? Em meio a essa pandemia, em meio a esse isolamento que a gente está, é um momento que a gente entra num universo diferente, vê os amigos, mesmo que virtualmente, e tem contato com a música, porque o nosso regente, ele traz um repertório muito seleto e faz arranjos especiais. Quem não fez, quem, né, às vezes ficou com vergonha, às vezes não, né, gente, vem porque é uma parte justamente que você dá aquela relaxada. Para quem já trabalha com música, é bom, acrescenta, porque você tem muitas dicas, né, o que você deve fazer para melhorar e por aí vai. Para quem não tem técnica nenhuma, é justamente o local onde você consegue começar a aprender. Nunca é tarde na vida para você aprender algo. O Coral da Unesp de Bauru produziu alguns mosaicos que foram disponibilizados para a comunidade. Aqui no campus temos 3 grupos: o coral, o grupo vocal, que está dividido em 2 grupos menores, e o coral da UNAT. Nesse semestre foi importante reuni-los em atividades coletivas. Isso culminou com uma proposta que veio dos próprios regentes em oferecer oficinas para toda a comunidade da Unesp. Tivemos grande incentivo da Pró-Reitoria de Extensão e do professor Paulo Moura, que é atualmente o nosso coordenador. Então, os encontros que realizávamos antes da pandemia, como a tradicional apresentação de Natal, mudou de forma e talvez envolveu mais gente. As oficinas são paralelas. Nós continuamos com o trabalho semanal de ensaios e novos integrantes sempre são bem-vindos. As oficinas deram tamanho resultado que já cogitamos expandi-las para o próximo semestre. Mais uma vez, é momento de se reinventar. Agora o nosso assunto é esporte. Os Jogos Olímpicos começam neste mês e nós vamos entender como uma pesquisa científica desenvolvida pela universidade colabora para melhorar o rendimento de atletas que disputam competições importantes representando o país. Nesta entrevista, o estagiário de jornalismo, Matheus Antônio, conversou com o fisiologista Gabriel Brizola e com o atleta de polo aquático Eduardo Sintra, ambos da ABDA, a Associação Bauruense de Desportos Aquáticos. O Gabriel foi pesquisador durante anos no LAFIDE, o Laboratório de Fisiologia e Desempenho Esportivo da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru. Durante o mestrado e o doutorado, desenvolveu pesquisas para auxiliar nos treinos da equipe de polo, onde o Eduardo atua. Vamos conferir. Primeiramente, Gabriel, fisiologista da BDA, e Eduardo, atleta de polo aquático da equipe e também da seleção brasileira, agradeço a disponibilidade de vocês para bater um papo aqui com a gente hoje. Olá, Matheus, tudo bem? Um prazer é todo nosso e fique à vontade aí para fazer as perguntas.
Bom, vou começar com você então primeiro, Gabriel. Você integrou o LAFID, Laboratório de Fisiologia e Desempenho Esportivo da Unesp Bauru, e junto com o grupo você desenvolveu pesquisas sobre a fisiologia dos atletas. Gostaria que você contasse para a gente quais eram os objetivos dessa pesquisa e como ela foi realizada. Então, Matheus, eu comecei a estudar polo aquático, na verdade, na minha graduação, né, fazendo o TCC aí na Unesp. E aí, depois, no mestrado, eu retornei a estudar o polo aquático, né, no meu mestrado, eu desenvolvi, junto com o laboratório, uma pesquisa que investigava o efeito de uma suplementação, né, que chama betalanina, sobre o desempenho de atletas de polo aquático. E esse estudo ele foi realizado, não foi aqui em Bauru, foi com a equipe do SESI, de Ribeirão Preto, e da cidade de São Paulo, e a gente investigou o efeito dessa suplementação sobre o desempenho dos atletas, e aí a gente encontrou até alguns achados positivos, né, de melhora no desempenho em alguns testes, a gente considera como achados de melhora modesta, né, nada muito expressivo. E aí no doutorado, a minha tese, a gente mudou um pouco o foco, né, eu continuei estudando o polo aquático, mas aí eu vim mais para a área de treinamento, e aí no doutorado o objetivo principal da minha tese era investigar a eficácia de uma estratégia de treino que chama intensificação das cargas de treino, que é algo que é inédito no polo, né? A gente, até com modalidades esportivas coletivas, a gente tinha pouquíssimos estudos com isso, e então a gente conseguiu separar as atletas aqui do time feminino em 2 grupos e fazer com que elas treinassem de modo diferente, um com carga intensificada, outro não, e no final de tudo a gente comparou os resultados, viu se valia a pena fazer essa intensificação de carga. E aí, né, de maneira bem resumida, a gente encontrou que é uma estratégia bem válida, né, desde que as atletas não entrem num estado de fadiga crônica, que a gente conseguiu diagnosticar, e a gente consegue por algumas ferramentas hoje em dia. Então, a gente encontrou que essa estratégia é uma estratégia efetiva, né, a gente até acaba usando hoje em dia, eu agora atuando aqui com fisiologia da BDA, a gente acaba utilizando essa estratégia, que a gente viu que ela é efetiva. E, de maneira geral, as pesquisas foram essas, aí tiveram mais alguns estudos que eu cheguei a participar, colaborar de iniciação científica, né, também com, investigando a eficácia da suplementação de betalanina, alguns estudos de TCC também, que investigou alteração na regra do polo, que alterou recentemente sobre a distância total percorrida pelos atletas durante o jogo. Então, foram alguns estudos que a gente desenvolveu lá e que eu tive a oportunidade de participar e contribuir de alguma maneira. E, Eduardo, com você agora, a seleção brasileira, infelizmente, não se classificou para os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas você, como atleta, já participou de grandes competições nacionais e internacionais. Queria que você explicasse para a gente como funciona essa rotina de um atleta que treina sempre em alto rendimento, até para as pessoas de casa entenderem que isso exige muito de você e que é muito difícil atingir esse nível, chegar no nível profissional, né? A rotina de um atleta já é intensa. Quando vai chegando próximas competições, fica mais intensa ainda. Desde treinando 2 períodos por dia, cerca de 5, 6 horas. É um treino muito intenso, onde a gente tem que ter descanso, alimentação, tudo certinho para conseguir aguentar e chegar na competição bem. E, Gabriel, como você acredita que esse trabalho, que você mesmo citou na primeira pergunta, e esse trabalho que ajuda essa preparação de alto rendimento, como você acredita que isso pode ser importante para o aumento desse tipo de conhecimento dentro do esporte e dentro da universidade? Para mim, assim, eu acredito que é fundamental, né, ter essa interação entre a prática, né, propriamente aplicada, e a pesquisa dentro da universidade, né, principalmente quando a gente fala de desempenho esportivo, de alto rendimento, a gente precisa ter essa interação. Então, de uma maneira geral, assim, eu acredito que acaba que todos saem ganhando com isso, né, tanto os treinadores, o pessoal que trabalha com a parte de treinamento na prática, adquire um conhecimento, ganha uma ferramenta ali que ele pode usar no dia a dia, né, isso aí faz com que ele torne o treinamento dele mais assertivo. Então, para a área prática, eu acho que é fundamental essas pesquisas aplicadas, e para a área da ciência também, essa parceria ela é de extrema relevância, né, então quem vai trabalhar com alto rendimento, com rendimento esportivo,
precisa ter atletas, né, de alto rendimento. Então, são atletas que vão treinar ali quase todos os dias da semana, ter uma rotina bem estruturada. Então, essa interação muito importante. Quando eu estava na universidade, a gente precisava muito de amostra, né, de atletas que treinassem e que se submetessem a fazer aquilo que a gente pedia em relação à avaliação física, treinamento. E aí, a parte prática aqui, os treinadores também acabam ganhando, né, por ter um conhecimento já adquirido ali de maneira instantânea, né, com a pesquisa sendo aplicada com a própria equipe, ou lendo artigos e pegando conhecimento de outros lugares, mas eles acabam se beneficiando muito porque conseguem melhorar a qualidade de treino, conseguem ser mais assertivos, e aí conseguem, de uma maneira geral, melhorar o desempenho da equipe, né, que é isso que o treinador precisa. E para você, Eduardo, como que é ter esse tipo de acompanhamento científico durante o treino? E como isso te ajudou no seu desenvolvimento como um atleta? Esse acompanhamento científico ajuda 100%. Desde que o Gabriel entrou na BDA, o nosso rendimento aumentou muito, a gente conseguiu ter muitos ganhos e muitas vezes treinando menos do que a gente treinava antes, por novas técnicas, que é menos lesiva, e a gente consegue ter um resultado bem melhor treinando menos. E Gabriel, você até já citou isso um pouco na pergunta anterior, e quais os desafios para realizar pesquisa com atletas e equipes de alto rendimento? E o quanto é importante que clubes e instituições se abram para a ciência, assim como a BDA fez com a Unesp de Bauru, que você já citou o exemplo lá na primeira pergunta. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem, Matheus, né, falando como pesquisador no Brasil, de quando a gente estuda alto rendimento, como eu disse na questão anterior, que a gente precisa trabalhar com atletas, né? Se a gente vai estudar alto rendimento, uma coisa é a gente estudar atletas, né, que fazem uma rotina estruturada de treino, treinam praticamente todos os dias, e estudar indivíduos moderadamente ativos, né? A gente tem uma grande diferença nas respostas, então a gente precisa, né, quando vai falar de alto rendimento, estudar atletas. E a dificuldade é muito grande da gente conseguir um acesso com esses atletas, porque a gente tem que mexer na rotina de treino, muitas vezes os atletas têm que deixar de treinar, ou treinar menos naquela semana por conta das avaliações, e os atletas têm um calendário bem congestionado, de treino, de competição, então, para conciliar tudo, e o treinador também abrir mão, né, do que ele tinha planejado para aquele mês, para aquela semana, é muito difícil, né? Então, essa é uma restrição, uma dificuldade que acho que todos que trabalham com ciência do esporte no Brasil têm. E a BDA deu uma oportunidade muito grande para a gente, né? Posso citar os nomes aqui do Emerson e da Janaína, que era o treinador e a preparadora física, que abriam as portas. A gente acabou fazendo, né, 3 estudos com a equipe feminina, né? 2 da minha tese e 1 que a gente fez um estudo extra ainda com elas. Então, eu trabalhei em parceria com eles por 3 anos seguidos, né, e a gente muitas vezes tinha que fazer algumas adaptações em treino, mudar a rotina das atletas, e eles foram bastante, né, abertos em relação a isso. Eles entenderam bem a importância do trabalho que seria realizado e permitiram que a gente conseguisse fazer tudo aquilo que a gente havia planejado inicialmente com o projeto, né? Então, isso foi fundamental. A gente conseguiu trabalhar muito bem aí durante esses 3 anos, né? Foram 3 estudos que a gente conseguiu completar, e é fundamental. Isso eu digo que é fundamental, essa abertura de portas que eles me deram, e se outras equipes também derem para outros pesquisadores no Brasil, isso vai a tendência é só que o esporte no Brasil melhore, né? Que a gente consiga uma evolução muito grande realizando pesquisas com atletas de alto rendimento, atletas de elite. É fundamental com que isso aconteça. E Eduardo, você teve a oportunidade de representar o país no pré-olímpico com apenas 18 anos. Como você descreve essa experiência sendo tão jovem, e quais são as suas expectativas para o futuro? Eu fui para esse pré-olímpico como suplente, infelizmente não cheguei a jogar, mas ganhei muita experiência observando os grandes times europeus, também o Brasil. Felizmente o Brasil não estava pronto para conseguir essa vaga, e minha expectativa é que até 2028 o Brasil já consiga essa vaga, já esteja pronto.
E até para aproveitar e para encerrar aqui nosso bate-papo, uma pergunta para vocês dois. Em quais aspectos, na opinião de vocês, o polo aquático brasileiro precisa evoluir para se tornar uma seleção com participação constante em competições como a Olimpíada e obter esses bons resultados? Eu acredito que para a gente poder chegar num nível bom, a gente teria que, no Brasil, né, melhorar um pouco a parte de captação de atletas. Então, a gente precisava ter mais projetos no Brasil, né? A gente tem uma parcela muito grande de crianças, de pessoas praticando polo aquático num país de dimensões que tem o Brasil, né, com a população que tem o Brasil. Então, a gente precisaria melhorar essa captação, né, então, em outros estados, disseminar isso e fazer um trabalho de base bastante sólido, né, e aí, como consequência, a gente conseguiria melhorar a qualidade do campeonato nacional. A gente já tem um campeonato nacional forte, competitivo, né, porque a seleção vai ser um retrato do polo aquático naquele país, né? Então, a gente precisa melhorar a qualidade dos campeonatos, ter mais competições bastante disputadas, né? E, para mim, o trabalho de base é fundamental, porque mesmo que a gente exporte os atletas, né, para jogar no exterior, aqui na Europa, principalmente, que é onde estão os grandes clubes, a gente precisa ter um trabalho, precisa que esses clubes tenham interesse para os nossos atletas, né? Então, a gente precisa ter atletas bem formados, atletas de boa qualidade, para que a gente consiga, no mínimo, exportar, para que eles consigam participar de ligas competitivas, né? E não abro mão de dizer que o Brasil precisa ter uma liga nacional bastante forte, para que a gente consiga melhorar o nível dos atletas. Então, acho que a base, tudo vai começar pela base, né? E aí, claro, inserindo quanto mais a gente conseguir inserir essa parte científica, né, a ciência aliada à prática, eu acho que também é fundamental, que a gente consegue errar menos na prescrição de treino, consegue fazer com que os atletas evoluam mais, e aí isso vai fazer com que a gente consiga melhorar a qualidade do polo aquático nacional. Acho que são esses pontos aí que a gente precisa evoluir no Brasil. Para você, é mais ou menos por aí também, Eduardo? Você concorda com o Gabriel que a Liga Nacional é a base que vai moldar isso e que, a partir disso, a gente vai conseguir criar essa equipe, o que vai ter presença constante em uma competição como a Olimpíada? Sim, a gente precisa aumentar o nível desse campeonato, que infelizmente ainda é baixo. Precisa de mais investimento nos atletas, porque tem muito atleta que tem condição de jogar uma Olimpíada, mas não tem investimento para chegar até lá. E é basicamente isso que o Gabriel falou. Começar pela base. Então, Gabriel e Eduardo, mais uma vez, muito obrigado por vocês toparem fazer essa entrevista aqui com a gente. A gente agradece, Matheus, foi um prazer e estamos à disposição do que precisar. E chegou a hora de você ficar por dentro dos eventos e das oportunidades para a comunidade acadêmica. Hoje a agenda é com a nossa estagiária, Carolina Vinhali. Olá, a primeira dica da agenda de hoje é uma iniciativa do Instituto Confúcio da Unesp, que abriu turmas para aulas de chinês. As inscrições são gratuitas para alunos, professores e servidores da universidade e estão abertas até o dia 27 de julho. O curso oferece 500 vagas nos módulos de língua chinesa básica, intermediária e avançada. As aulas online começam no dia 16 de agosto e têm duração semanal de 3 horas. No site do Instituto Confúcio, você pode se inscrever e encontrar mais informações sobre o curso. O canal do YouTube Ciências Sociais em Diálogo apresenta a live Monteiro Lobato, o problema nacional brasileiro e a questão racial. O canal foi criado pelo Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp em Araraquara. O evento online será apresentado pelo professor doutor Aloísio Alves Filho, docente aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da PUC São Paulo, e também autor do livro As Metamorfoses de Jeca Tatu, a questão da identidade do brasileiro em Monteiro Lobato.
Não perca a live às 10 horas da manhã do dia 15 de julho, no canal do YouTube Ciências Sociais em Diálogo. O Centro de Assistência Toxicológica do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu oferece um treinamento sobre preparo e padronização de soluções. O mini curso teórico e prático é voltado aos estudantes de graduação e pós-graduação, tanto do Instituto de Biociências quanto de outras universidades públicas ou privadas. Entre os temas estão a importância do preparo correto de soluções, como evitar erros e como calcular as quantidades corretas dos produtos químicos. Por conta da pandemia, o evento foi adaptado para o meio virtual, o que possibilitou o acesso de alunos de diferentes cidades. O treinamento vai ser neste segundo semestre e a data ainda será divulgada. Mas as escolas, faculdades ou empresas que queiram passar pelo treinamento podem entrar em contato pelos endereços que aparecem na tela. Para conferir outros eventos e informações, acesse as redes sociais do Centro de Assistência Toxicológica. O projeto de extensão Ativa Melhor Idade está com inscrições abertas. A iniciativa é do Laboratório de Pesquisas em Exercício Físico e Doenças Crônicas da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru. As aulas têm o objetivo de promover qualidade de vida e saúde para a população idosa, por meio dos exercícios físicos e dos bons hábitos. Os requisitos para participar são ter 50 anos ou mais, estar apto para praticar atividades físicas e ter acesso à internet, já que as aulas são inteiramente online. As atividades gratuitas são realizadas 3 vezes na semana e, para se inscrever, é necessário preencher o formulário que você encontra nas redes sociais do Ativa Melhor Idade. Essas foram as dicas de hoje. Eu espero por você na agenda da semana que vem. E antes de encerrarmos, uma notícia para os vestibulandos. A Unesp já divulgou o calendário oficial do vestibular 2022. A inscrição será entre 8 de setembro e 7 de outubro no site da VUNESP. As provas da primeira fase ocorrerão nos dias 14 e 15 de novembro. O domingo será destinado aos candidatos dos cursos da área de biológicas. Já a segunda-feira foi reservada para a prova dos inscritos em exatas e humanidades, além dos treineiros. Os candidatos convocados para a segunda fase vão fazer a prova no dia 19 de dezembro e o resultado final sai em 27 de janeiro. Lembrando que o sistema de reserva de vagas para a escola básica pública, adotado na Unesp, garante um mínimo de 50% das vagas de cada curso para alunos que fizeram ensino médio em escola pública. É possível tirar dúvidas sobre o vestibular no link Fale Conosco do site da VUNESP ou acessando o site que aparece aqui na tela. Unesp Notícias fica por aqui, continue acompanhando as novidades da nossa programação e também o nosso canal no YouTube. Para você, uma boa semana e até quinta-feira que vem. Tchau!